Salve, salve galera, professor Marcos na área e vejo aí do outro lado da tela o futuro calouro de muito sucesso, amém, não é mesmo? Bom galera, então aqui ó, o que acontece? Nessa aulinha de hoje eu vou estar trabalhando com vocês um tema super legal do ponto de vista de aparecer com muita frequência em várias provas, principalmente a prova do Enem, não é mesmo? Então aqui vamos falar hoje de problemas ambientais urbanos, o primeiro tema de problemas ambientais urbanos, sobre problemas atmosféricos e problemas sociais, ou seja, problemas que acontecem ali, né, pessoal, principalmente na atmosfera e como isso pode afetar aqui nós na superfície, e problemas sociais ou socioeconômicos, problemas que o ser humano cria aqui na superfície, que pode afetar a atmosfera e a nossa própria superfície. Então tem aqui uma lógica bem simples, né? Vamos fazer um debate sobre problemas que ocorrem em áreas urbanas. Bom, primeira coisa, eu não acho que eu vou estar contando alguma novidade assim para vocês. Lógico, eu vou especificar. Então, por exemplo, você provavelmente já ouviu falar de chuva ácida, mas você se lembra como é que ela funciona? Não, eu vou especificar para vocês. Provavelmente você já ouviu falar de poluição devido a áreas aí, né, pessoal? De áreas que não tem saneamento básico, né? Então áreas que são ocupações irregulares. Pois é, todo mundo conhece, tem ocupação irregular aí na tua cidade? Eu acho que sim. Mas a gente precisa entender como que isso vai contribuir para a poluição. Beleza? Então vai ser uma aula em que eu não vou trazer nenhum termo super novo, mas o que vai ser novo vai ser o fato de eu especificar cada um desses termos. E é aí que entra a grande importância. Porque uma coisa é a gente falar termos como se a gente soubesse tudo sobre eles, e muitos termos a gente fala, mas não conhece os mesmos a fundo. Então são aulas assim que têm um grande valor, tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos dar início, né? Então só aí salientando problemas atmosféricos e sociais dentro do espaço urbano. O primeiro problema que eu trago para vocês é a tal da inversão térmica. E aqui vou então explicar como é que isso funciona. Acredito que você já tenha ouvido falar de inversão térmica alguma vez na sua vida, certo? E aqui estou trazendo para vocês esse termo. Então vamos lá, inversão térmica. Normalmente na troposfera parou. Lembrem-se, eu já trabalhei isso com vocês, camadas da atmosfera. Então se aqui é a superfície da Terra, né? Ó, temos aqui os continentes e tal, tudo muito louco. Então nós temos aqui o que, né, pessoal? As camadas da atmosfera. Então as camadas da atmosfera, que é assim, ó. A primeira camada aqui, pessoal, que é a camada que nos cerca, ela se chama troposfera, ok? Então é a camada da troposfera. Depois você tem mais camadas, né? Então vem mais camadas depois. Daí você tem a estratosfera, aí você tem a mesosfera, aí você tem a termosfera, e aí você tem a exosfera. Então são ali 5 grandes camadas, tá, gente? E a camada que nós estamos falando ali, troposfera, é a camada em que nós estamos. É a camada que ocorrem os fenômenos climáticos, é a camada em que tem a grande maioria dos gases, ok? É a camada que sofre mais com a questão do aumento de temperatura. Então tem tudo isso aí que está sendo levado em consideração. Então aqui, né, vou apagar e a gente vai continuar, já que agora você já lembra o que é a troposfera. Na troposfera a lógica é mais ou menos assim, a temperatura vai diminuir conforme aumenta a altitude, né? Então é mais ou menos aquela lógica, né? Por quê, professor? Porque mais próximo da superfície nós temos uma concentração maior de gases, então esses gases eles vão conseguir reter mais calor, certo? Em altitudes maiores, o que vai acontecer? Vai ser exatamente ao contrário, você vai ter uma concentração menor de gases e um potencial para reter calor muito menor. É por isso, mais ou menos, que você vê lá, né, que em grandes altitudes, lá nos dobramentos modernos, aquelas grandes montanhas, você tem lá aquelas regiões com neve eterna, é sempre frio, independentemente da época do ano, por causa da altitude, ok? Bom, então, não esquece dessa lógica, porque isso vai ser importante para entender a inversão térmica. Então, na troposfera, a temperatura diminui conforme aumenta a altitude. A inversão térmica ela ocorre quando as camadas mais próximas da superfície se encontram mais frias que as camadas superiores. Mas não necessariamente nessa ordem, tipo, inverteu para valer, né? Inverteu literalmente. Então, lá no topo do Everest, lá se tiver inversão térmica, lá tá bombando, calorzão, a galera tá lá curtindo, né? E na superfície tá gelo, neve. Não.
Calma lá. É a inversão de dois processos aqui que vocês vão ver, eu já vou explicar melhor, porque tem um desenho aqui para mostrar para vocês. Essa história de inverter, né, pessoal, essas camadas, isso vai dificultar a dispersão de poluentes, já que o ar frio ele é mais denso e o ar frio que se concentra próximo à superfície tá ali, né, cara? Esse ar frio ele esquenta depois, né? Mas ele não consegue subir por causa dos poluentes que criam ali uma camada e não promovem dispersão, né? Eles ficam ali e esse ar não consegue trocar e é o caos, né? E eu vou mostrar aqui para vocês num desenho bem explicativo. Então vamos lá, gente. Uma informação que vocês precisam ter, que vale muito a pena, que é o seguinte. Isso aqui, ó. Eu disse para vocês, né, galera, que... Deixa eu até escrever aqui, ó. Vamos lá. O ar quente, ele é mais leve, certo? Aí aqui vou eu e vou dizer para vocês que o ar frio, ele é mais denso. Então, pela lógica, o que você tem, né, num fluxo normal? Aqui rola o seguinte, quanto maior a altitude, né, pessoal, menor a temperatura. Porém, veja só que interessante, como o ar frio é mais denso, ele tende a trocar de lugar com o ar quente. Então existe a ascensão do ar quente. O ar quente vem, ele ascende, então ele vem para cá, ele sobe, né, porque ele é mais leve, e ele vai trocar de lugar com o ar mais frio que desce. Porém, esse ciclo não para, porque quando o ar quente sobe, aqui em cima ele esfria, certo? E quando o ar frio desce, aqui embaixo ele esquenta, principalmente em áreas urbanas, né, onde tem uma retenção muito grande de calor. E isso vai rolando uma troca, né? Isso vai sendo, na verdade, um grande fluxo que é benéfico para quem vive na área urbana. Por quê? Porque daí os poluentes que vão se concentrando no ar quente, eles são dispersados, então você tem a renovação do ar com uma certa frequência. Ah, mas seria maravilhoso se assim de fato fosse. O problema é que a quantidade de poluentes é tão grande que nós temos um processo de inversão, como a gente vê na imagem da direita. O que acontece? A concentração de poluentes, ela é cada vez maior, né? Então vou fazer aqui para vocês concentração de poluentes muito grande, que vai acabar criando aqui uma grande barreira, pessoal. E essa barreira, né, ela vai impedir que o ar frio, ou que no caso o ar frio que desceu, ele possa subir como ar quente, né? Então beleza, ó, fica aqui essa camada de poluentes e tal. E esse ar, pessoal, que vocês estão vendo aqui frio, ele pode esquentar com o tempo, né? Ele vai estar em contato ali com o meio urbano, ele se torna um ar quente, portanto, mais leve. E esse ar quente não consegue ascender, entendeu? Então, isso é o processo de inversão. É uma inversão da normalidade. É o processo normal, ele acontece com o ciclo, e aqui é invertido. Esse ar não consegue de jeito nenhum subir, né, ascender. E esses poluentes ficam ali, né, ruim para você que vai estar respirando um ar cada vez mais poluído. O que salva a pátria aqui, né, pessoal? É a precipitação, né? Então o ideal é que chova, para que a chuva, chegando até esses poluentes, consiga dissolvê-los e depositar esses poluentes de volta ali na superfície, né? Devolvê-los aí para onde eles vieram, certo? Então isso é que salva a pátria, mas se não chover, fica bem difícil mesmo de você conseguir, pessoal, ter um ar aí puro para respirar. Bom, independentemente do momento, porque assim que parou de chover, o ar que você está respirando ele já está se poluindo novamente, né? Já que as indústrias, as fábricas e os veículos não param. Lembre-se que esses poluentes, eles derivam basicamente disso, né? De ações que são ações que realizam queima, né? Que realizam essas trocas gasosas aí. Beleza? Bom, gente, agora eu vou trabalhar com vocês aqui a tal da chuva ácida, velho. Caramba, isso aqui é importante demais. Então, bastante atenção. Vamos lá. Primeiro, né? Muita gente vai me dizer, professor, esse é um termo incorreto, já que toda chuva é ácida. Bom, do ponto de vista químico, realmente é muito difícil você encontrar um líquido que tenha um pH neutro mesmo, né? Então, às vezes, tende um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Gente, a chuva ácida é aquela que vai ter uma acidez muito acima do normal, por isso que ela recebe esse nome, né? A gente poderia chamar de chuva muito mais ácida do que o normal,
daí não ficaria um nome viável. Então, por isso que a gente chama de chuva ácida. Ela tem uma acidez muito acima do normal. Por quê? Porque na hora de condensar e formar a chuva, você tem ali junto com o vapor d'água alguns intrusos, que são ácidos, né, que se formam por causa de compostos, pessoal, liberados pelas indústrias. Na verdade, os ácidos não têm culpa, né? Eles são a consequência dessa reação química. Os intrusos para valer são aqui, pessoal, os que eu vou mostrar para vocês, né? Que são os dióxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio, esses liberados, né, pessoal, pelas atividades industriais principalmente, tudo bem? Então aqui, despejado pelas indústrias, com o vapor d'água, isso vai, né, pessoal, reagir e vai transformar aí esses dióxidos e óxidos em ácidos. Então, dois ácidos bem comuns que nós encontramos na chuva ácida aqui, que eu estou pontuando para vocês. Primeiro deles, né, pessoal, o ácido sulfúrico, certo? E o segundo ali, o ácido nítrico. Aí você fala, caramba, o ácido sulfúrico é aquele que tem um altíssimo poder de corrosão. Nossa, então a chuva ácida deve ser um negócio muito louco, cara, que vai caindo, vai derretendo as coisas. Não, porque não está chovendo, né, pessoal, ácido sulfúrico, mas existe ali na composição da água um percentual pequeno de ácido sulfúrico. É uma dissolução, não é mesmo? Não é o ácido puro que cai. Aí seria altamente catastrófico, não vou negar, certo? Mas o teor ali é dissolvido na água, pessoal. Tem muito mais vapor da água do que dióxido de enxofre, por exemplo. Beleza? Então ali, né, galera, precipitado em forma de chuva, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, mais a água, ok? Então é bom pontuar aqui mais água, que tem bem mais água do que ácido, senão, obviamente, a chuva ácida seria, tipo, catastrófico, assim. Beleza? Seria o fim da humanidade, né? Porque isso ia praticamente derreter e matar todas as plantas do mundo, a gente não ia ter mais processo de fotossíntese, o planeta ia virar um grande deserto, você não ia sobreviver, eu não ia sobreviver, certo? Então, também a gente tem que pensar na lógica ali, é uma dissolução, ela não é tão grande assim. Porém, veja o que temos aqui no quadro azul, está dizendo ali que a chuva ácida pode danificar estruturas que estejam sempre expostas, como prédios, carros e monumentos. Os seres vivos, como a vegetação e seres humanos, também podem ser afetados, principalmente a formação vegetal, que está exposta sempre à chuva e que absorve essa água da chuva porque precisa da água, não é mesmo? Nós, seres humanos, a água que nós absorvemos, né, a água que nós tomamos é uma água tratada e ela não tende a ter alto nível de acidez, ok? E a gente também não é exposto diariamente a isso, porque afinal, quem pega chuva sempre, né? Então tá chovendo, eu tô pegando chuva sempre. Por mais azarado que você seja, você tem que lembrar, você anda com roupas, né? Você não anda nu, né, no meio da rua, e toda vez que chove você deita lá na praça, estende lá as pernas e os braços para tomar o máximo de chuva possível. Se essa for a tua realidade, com o passar dos anos, a chuva ácida pode sim estar afetando, pessoal, o funcionamento do seu corpo, assim, mas afetando para valer, né? Indiretamente a gente já vê que afeta. Estou dizendo do ponto de vista direto, né? Então aquilo afetando diretamente a sua vida. Como vocês viram então, as principais vítimas desse processo podem ser então, né, pessoal, prédios, carros, a lataria do carro sofre bastante, e monumentos. E aqui o que mais preocupa, né, pessoal, seres vivos, deixa eu passar por aqui, seres vivos e vegetação que estejam sempre expostos à chuva ácida, né, que seja exposto à chuva ácida numa, digamos assim, uma frequência considerável, beleza? Certo? Ah, aqui vou mostrar uma coisa, olha só. Vou falar um pouquinho de ilhas de calor para vocês, hein? Isso aqui é importante pra caramba, pessoal. Ilha ou ilhas de calor é bem a cara dos grandes centros urbanos, ok? Por aqui, ó. Bem a cara dos grandes centros urbanos. E é um fenômeno limitado aos grandes centros urbanos, ao contrário da chuva ácida. A chuva ácida tem um problema porque ela pode se dissipar para outras regiões. Então, por exemplo, nós temos uma fábrica aqui, ó, certo? Essa fábrica libera, então,
por exemplo, dióxido de enxofre e forma lá chuva ácida com um teor de ácido sulfúrico. As massas de ar e os ventos na atmosfera podem carregar, pessoal, essa massa com chuva ácida para outro lugar. E a chuva ácida pode cair em áreas rurais, por exemplo. Pode cair em áreas que não tem zero de industrialização, mas a chuva ácida ali afeta. Inclusive é por isso, né, galera, que a gente fala que a chuva ácida é um fenômeno que conseguiu transformar todo o espaço do mundo em espaço antropizado, né? Que o homem já alterou, diretamente ou indiretamente. Se o homem não esteve lá, não pisou lá e alterou, a chuva ácida já chegou lá e criou alterações, certo? Agora, quando eu falo de ilhas de calor, não. Isso aí é um fenômeno limitado aos centros urbanos. E quanto mais urbano for o centro, mais a ilha de calor age, ok? Então vamos lá, o que são as ilhas de calor? Uma grande absorção de calor na área urbana, e essa absorção vai se tornar mais eficiente devido à ação de alguns elementos típicos do espaço urbano, como o asfalto, concreto, vidro, plástico, metal e por aí vai, que são elementos bem a cara do espaço urbano, né? O espaço urbano é feito de muito asfalto, muito concreto, muito metal, muito vidro, muito plástico, e eles têm uma capacidade de absorver calor que é incrível, né? De reter o calor que tem ali. Vou pôr aqui também para vocês o metal, né? Certo? Bom, pessoal, então nós temos ali a ilha de calor aqui num gráfico, né? Olha só que interessante. Então a gente tem aqui as temperaturas, né? Da menor para maior ali, né? Estamos aqui nessa coluna ali onde tem as temperaturas e aqui as áreas, né? Então, por exemplo, o centro é uma área mais urbanizada, lá os prédios e tal, né? Perceba que no centro a temperatura está mais elevada. Agora, se a gente for olhar, né, subúrbio, que é a área que tem casa, também geralmente indústria, a temperatura é um pouco maior, né? Área comercial aqui, ó, também tá. Agora, onde que a temperatura é menor? Ela vai ser em regiões aqui, né? Ó, um parque, certo? Ou na área rural, onde você tem mais verde. Por quê? Ué, simples. Porque as áreas onde você tem vegetação são áreas que sequestram gases estufa, que sequestra, por exemplo, pessoal, gases como o dióxido de carbono. Por quê? Porque ali é o processo fotossintético, né? Então a planta vai absorvendo esses gases, inclusive, são capazes de reter radiação. A própria planta retém radiação, então é óbvio que em locais que você tem mais área verde, a temperatura tende a ser menor, né? Isso é um processo químico, biológico, que vocês estudam lá, é bem tranquilo. Então a lógica é essa, as ilhas de calor elas são mais intensas nas áreas mais urbanas. E aí você fala, poxa, pois é, né? Então eu já verifiquei isso. Às vezes dentro do bairro de uma cidade tem diferença. Às vezes o centro de uma cidade é muito mais quente que um bairro que não é tão centrão e tal. Então dentro de uma mesma cidade a gente vê diferenças de temperatura bem significativas, ok? Bom, aí aqui o seguinte, né? Estou mostrando ali para vocês uma informação que eu acho bacana, dá uma olhada. Está dizendo ali, ó, dentro da área urbana existem diferentes núcleos de aquecimento. Então é isso que a gente chama, né? Uma área específica, como o centro da cidade, ele é um grande núcleo de aquecimento. Beleza? Ah, mas é tranquilo isso aqui, né? Então ali, pessoal, espero que vocês tenham entendido até então, mas calma que tem mais algumas coisinhas para mostrar aqui para vocês, ok? Bom, ali só um exemplo, né? Uma área industrial geralmente será mais aquecida que um bairro periférico, que não tem, né, pessoal, tantos prédios, indústrias, carros e por aí vai. Bom, aqui só para lembrar, né, por que ocorre o efeito ilha urbana de calor, né? Por que é uma espécie de mini efeito estufa ali dentro da cidade? Então tem uma série de processos, eu descrevi, por exemplo, da vegetação, mas vamos lá. Na zona rural, olha só o que a gente vai comparar a zona rural com a cidade que chega, né, em média, ser até 10 graus mais quente. Então, pô, nós estamos falando de um evento verdadeiro, né, cara? O troço acontece mesmo para valer. Então aqui, ó, zona rural. A absorção e retenção de calor, ela é muito menor na zona rural, o que é uma vantagem, né? Então absorve menos calor e vai reter menos calor muito por causa da área verde, ok? Uma etapa que explica muito isso está aqui, ó, a transpiração das plantas e a evaporação da água do solo. Na área urbana, né, pessoal, isso é muito menor. Primeiro que você tem menos plantas, então a transpiração é menor. E essa evaporação da água do solo nas cidades não fica porque a água não fica retida no solo, ela infiltra, né? Aqui, né, pessoal, no campo, você tem uma transpiração
que acaba sendo muito maior, então isso vai deixar a região mais fresca. E por último, a questão da penetração da água, que na área urbana ela tende a infiltrar devido às áreas de banheiro, de bueiro, né? Banheiro, eita nós. A área ali de bueiro, a água entra por ali. Já no solo ela infiltra, na área rural, ela infiltra diretamente pelo solo, então a infiltração também ela é muito maior. Então você tem um menor risco de enchentes, por exemplo, né? Que é um outro grave problema aí que a gente tem voltado para a área urbana. Beleza? Então tá aí uma explicaçãozinha assim bem simples, né, pessoal, do porquê ocorre o efeito de ilha urbana de calor, certo? Lembrando, então, né, que na zona rural nós temos uma absorção e uma retenção muito menor de calor, então absorve menos calor, libera, né, pessoal, muito mais calor do que na cidade, onde o calor fica preso ali e vai aquecendo aquela região. E como disse, né, pode chegar numa área central da cidade até 10 graus mais quente do que numa área isolada ali, né, pessoal, uma área mais rural. Tudo bem? Vamos lá então, dando sequência? Aqui é o seguinte, vou falar de alguns probleminhas aqui para vocês, pessoal. A gente vai, né? Vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre alguns problemas que geram também muita poluição. O primeiro deles será a ocupação desordenada. E a ocupação desordenada reflete, né, pessoal, naquilo que eu já comentei em aulas anteriores, na formação de favelização, certo? Favelização, que é um grande problema, porque a favelização nem sempre, pessoal, apresenta, por exemplo, saneamento básico. Então pode ter lá o esgoto sendo liberado no rio, pessoal. Então aqui, ó, vou fazer o saneamento básico aqui, ó, né? Com uma descurtida aqui, ó. Parece aquela mãozinha do Mickey, né? Com uma descurtida, né, pessoal? Porque nem sempre vai ter o saneamento básico. E aí aquela história, né? A água que chega ali a gente não tem garantia se ela é tratada ou não é. A gente não sabe, né, se o esgoto está indo para o local correto. A grande tendência é que não, porque aquilo é uma área de invasão. Então não teve nenhum apoio do Estado, né, na ocupação dessas regiões. E ali, né, galera, ocupação desordenada, ela também pode estar ligado, pessoal, aos cortiços. Lembra que eu expliquei isso, gente? Quando eu falei, por exemplo, de áreas que são ocupadas, mas áreas que já existem. Então, um prédio, uma construção abandonada, um prédio, um galpão, o pessoal vai se instalar ali. Também, né, a região não tem água tratada, não tem esgoto, a construção nem foi terminada, né? Qual que é a garantia de que tudo aquilo ali vai estar funcionando direito? Então, essa ocupação desordenada implica diretamente na poluição, porque a gente não tem a garantia de que o lixo produzido ali vai ser destinado para o local correto. E aí já viu, né, o problemão é muito grande mesmo. Bom, então tá aí a ocupação desordenada. Falar um pouquinho então dos resíduos sólidos e líquidos, pessoal. Aí a gente entra naquela questão, né, galera, do lixão, que eu já tenho, né, também, né, vou até inclusive depois comentar um pouquinho mais para vocês aí em outra aula. A gente vai falar do problema do lixão, que também merece aqui uma descurtida, né? O lixão não é um negócio legal, ok? Cara, que descurtida estranha, né? Esse dedão estranho. Mas enfim, né? Tá lá só para entender que o lixão é algo ruim. Então, para você ter certeza, eu vou fazer uma carinha triste aqui, ó. Agora você sabe que ele é ruim. Então, pessoal, os resíduos sólidos e líquidos despejados em lixão é horrível. Lembra por quê? Vocês já viram isso lá em biologia, por exemplo? Vou comentar duas coisinhas bem breve, porque depois eu vou falar mais na próxima aula. Mas assim, ó, por exemplo, primeira questão. A queima, nem a queima, mas a decomposição do lixo orgânico que está ali, a queima vai liberar poluentes, né? Mas a decomposição libera, por exemplo, gás metano, que é um gás estufa, pessoal, muito mais estufa do que o dióxido de carbono, por exemplo. E aqui a decomposição vai liberar um líquido que vai infiltrar no solo, e esse líquido ele é chamado de chorume, que ele pode, né, pessoal, poluir o solo, ele pode poluir o lençol freático que tem ali abaixo. Então o lixão é um desastre ambiental, sem dúvida alguma. É bom lembrar que no Brasil existe, né, pessoal, uma lei que é vinculada à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Repito, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que desde 2014, né, pessoal, já acabou o tempo de adaptação a essa nova política, em que os municípios eles não podem mais ter lixões em funcionamento, né, pessoal? Todo e qualquer lixão no Brasil hoje é ilegal. No lugar, você precisa ter um aterro sanitário.
que não vai, de jeito nenhum, permitir a liberação de gás metano na atmosfera, pois ele vai ser coberto, e ele não vai permitir a infiltração de chorume no solo, pois ele tem que ter uma manta de PVC ou uma lona ali, um material impermeável para não deixar o chorume passar, tudo bem? Então isso aí, como eu mostro para vocês, os resíduos sólidos e líquidos implicam em seríssimos problemas de poluição, ok? Vale a pena você dar uma olhada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo? Segue a dica. Vamos lá, próximo, a poluição dos rios. Eita, isso aqui é ruim, hein? Isso aqui é ruim. Quantos rios que eram rios e hoje a gente fala que viraram verdadeiros esgotos a céu aberto? Não é difícil, não é? Então aqui uma imagem do rio Tietê, por exemplo, né? Que já chega muito poluído em regiões ali do interior de São Paulo. Opa, só voltando aqui, falando da poluição dos rios, né, pessoal? Então tem a ver também com destinação do lixo, né? Então isso volta lá ao primeiro problema que a gente citou, né, pessoal? Que é a ocupação desordenada, eu não tenho a garantia da destinação correta do lixo, ok? Então a destinação do lixo incorreta. Agora só para lembrar, viu? Só para não parecer que eu estou associando favelização com sujeira, que é bom lembrar, e isso já foi comprovado inúmeras vezes por reportagens e estudos, que algumas regiões de São Paulo, por exemplo, no bairro do Morumbi, que é considerado um bairro, né, pessoal, de classe média alta até, casas bem bonitas que o esgoto está sendo despejado no rio que passa ali atrás da casa. Então, assim, não é uma questão financeira. É lógico que áreas menos estruturadas tendem a ter, pessoal, maiores dificuldades de promover um saneamento. Agora, tem regiões que são todas bonitonas e tal, mas também está jogando ali, pessoal, esgoto diretamente no rio. E o resultado é isso, né? As nossas águas superficiais completamente poluídas, o que é um desespero, porque nós precisamos dessas águas, principalmente para o abastecimento, pessoal, nas cidades. Essa água que você toma aí, ela é uma água tratada que vem de um rio. Quanto mais poluído for esse rio, por mais etapas de tratamento essa água vai ter que passar e mais caro vai ficar. Só para lembrar que se for muito poluído e o consumo de água, né, pessoal, for crescendo, deduzindo que nós vamos ter cada vez mais brasileiros aí no nosso país e cada vez mais habitantes no mundo, chega uma hora que não dá conta, o sistema de tratamento não dá conta de receber tanta água poluída e ter que despoluir tudo para ceder para a população. Então isso é insustentável. É preciso uma política, é preciso um cuidado, pessoal, muito maior com essa questão da poluição dos rios, tudo bem? Bom, gente, para fechar aqui, eu trouxe para vocês, até entreguei ali sem querer, né? A gente tem aqui um exercício do Enem que é super legal. Quer ver? Ó? Então vamos lá, acompanhem comigo aqui que a gente vai fazer ele rapidinho. Então tá ali, ó, no esquema, o problema, depois a gente olha para o esquema. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Por quê? Tem mais indústria, joga mais poluente no ar. Uma consequência direta desse problema está no quê? Né? Primeiro, de que problema nós estamos falando? Ele entrega aqui, né? Então a gente vai ver, né? Ele fala aqui, ó, de chuva ácida, neve ácida, né? Neblina ácida, ou seja, todo tipo de precipitação consegue ter acidez acima do normal, certo? Então aqui a queda de partículas, que ele chama de precipitação seca, né? Que são esses poluentes que também vão ser despejados, certo? Tudo isso vai gerar um monte de problema. Por exemplo aqui, né? A infiltração da água ácida aqui, causando uma lixiviação ácida, a toxicidade aqui do solo, pessoal, o que vai afetar o solo. E aqui, esse círculo aqui ajuda muito na resposta, né? Então ali, galera, o que acontece, né? Danos na vegetação. Vou até destacar loucamente aqui. Certo? Vamos lá. Então, um problema, uma consequência direta desse problema está o quê? Na redução da flora, certo? Não tem nada a ver com a elevação das marés, isso é um processo gravitacional. Não tem nada a ver com a erosão das encostas, isso é um processo até natural. A laterização dos solos, ela vai ocorrer com ou sem chuva ácida, ok? E a fragmentação das rochas é um processo também natural. Então é a redução da flora devido aos danos causados na vegetação, certo? Então, gente querida,
é isso, fico por aqui, espero muito, pessoal, que a gente esteja junto aí nas próximas aulas, porque tem bastante coisa boa pra gente comentar, tudo bem? Grande abraço e até a próxima aula.